Amém? Nós temos uma palavra muito especial hoje, por isso que nós tivemos uma convocação, por isso que muitos ataques, mas o Senhor nos dá vitória. Amém? Dias difíceis, dias de luta, mas o Senhor tem nos dado vitória. O inimigo, muitas vezes, ele sabe antes de nós o que vai acontecer. E ele tenta se opor, ele tenta oprimir e até possuir algumas áreas da nossa vida. Mas o nome do Senhor é livramento e o Senhor nos dá vitória. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. O tema da mensagem hoje, os segredos do jejum. Diga comigo, os segredos do jejum. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, preste muita atenção. Os textos já estão todos separados no grupo do WhatsApp. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o que ninguém me falou sobre o jejum. O jejum é muito importante e pode ser que você já ouviu muito sobre jejum. Mas eu posso te garantir que esse muito que você já ouviu ainda é pouco. Nós precisamos buscar muito mais, buscar na palavra, nos aprofundarmos e termos uma vida de jejum. Eu vou começar falando sobre um dia de jejum. Nós vamos falar em especial sobre 3 tipos de jejum. O jejum de um dia, a gente vai falar também do jejum de 3, de 21 e também de 40. Nós vamos falar sobre 4 tipos de jejum, ok? O jejum de um dia é apenas uma introdução, é mais para nós podermos entender como começar, o que acontece, como romper. Então a gente vai falar sobre jejum de um dia, e em especial sobre o jejum de 3 dias, de 21 dias e de 40 dias. Amém? Esteja muito atento, você que quer acompanhar os textos, eu não vou ficar falando os textos, mas está no grupo do WhatsApp, ou você simplesmente ouça com muita atenção. Jejum de um dia, 24 horas, um jejum completo. Jejum significa colocar a mão na boca. 24 horas, sem nenhum tipo de alimento e nem de bebida. Quantos aqui já fizeram um jejum de 24 horas? Dá um sinal com a sua mão. Amém. Dá um sinal de novo com a sua mão. Por favor, levanta bem a sua mão, não precisa ter vergonha não. Tá. Pessoal, como eu falei, o jejum é algo extremamente importante. O jejum, ele é usado em todas as culturas. O jejum é usado na medicina. O jejum é especial e é muito importante em todas as religiões do mundo. Desde o começo da história da humanidade até o final, se fala de jejum. Todos devem praticar o jejum de forma natural, de forma científica, de forma médica, e todas as religiões têm o jejum como uma ferramenta extremamente importante. E muitas vezes é assim que foi te apresentado. O jejum como uma ferramenta para que você possa fluir mais em Deus, fluir mais no poder de Deus. Não foi assim que você foi apresentado ao jejum? Não, jejum é para desenferrujar. O jejum é para Deus fluir mais. O jejum limpa o canal para que você possa ser mais usado, mais abençoado, mais abençoador. Mas eu posso te garantir para nós iniciarmos que o jejum é muito mais do que uma ferramenta natural, científica, de estilo de vida, de tratamento médico, da medicina, muito mais do que uma ferramenta espiritual. O jejum é muito mais do que isso.
É muito mais importante, muito mais profundo. Tanto é que a Bíblia começa falando sobre jejum e termina falando sobre jejum. Tem muito a ver com estar em Deus e Deus em você, e você ser obediente. Tem a ver com o primeiro pecado e tem a ver com a benção plena do Senhor voltar e nós cearmos, comermos, jantarmos com o Senhor. É muito mais do que uma ferramenta para as coisas acontecerem e para que a virtude possa fluir em nós, sermos uma bênção, um abençoador. É muito mais do que isso. Tem a ver com eternidade, tem a ver com vida, vida de Deus, tem a ver com a queda do homem, tem a ver com uma vida de idolatria, tem a ver com resgate, tem a ver com santidade, tem a ver com eternidade, tem a ver com o governo de Deus. Para começar o jejum de um dia, é comum a gente ouvir para vencer a carne, mas o jejum, ele tem um fundamento muito mais importante, que é vencer a idolatria e a morte. Diga comigo, o jejum é para vencer a carne, a idolatria e a morte. O jejum tem a ver com obediência, fidelidade e honra. O primeiro mandamento de Deus tem a ver com comer e não comer. Coma de toda árvore, de todo fruto, de toda árvore, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não coma. Tem a ver com uma ordem. Nós vamos aqui no jejum de um dia, nós vamos pegar como exemplo Adão e Eva, e nós vamos pegar o segundo e último Adão, Jesus Cristo, e a igreja de Cristo. Nós estamos pegando um casal, o primeiro casal, porque de forma natural, nós viemos do primeiro Adão. E de forma espiritual, nós nascemos de novo no segundo e último Adão, e somos a esposa, a igreja de Cristo. Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler, e ordenou, diga, ordenou. Não, acho que a pessoa do seu lado não entendeu. Dá um cão nela e diz assim, ordenou. Você entendeu que é uma ordem, que é uma lei? Você entendeu que é um princípio de Deus, de vida? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Deu essa ordem ao homem, e essa ordem que foi dada ao homem deveria ser passada para a mulher e para os filhos dos seus filhos. E ordenou. Não é uma opção, não é uma possibilidade, não é um eu acho, não, é uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, diga, mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A alimentação tem a ver com uma obediência ou com a morte. O que nós comemos e como nós comemos tem a ver com morte espiritual e depois natural, ou com vida e vida de Deus. É um princípio muito importante. É um princípio muito mais importante do que fluir no Espírito. É um princípio de vida ou morte, a questão da alimentação e do jejum. Aqui o Senhor começa estabelecendo um jejum parcial. Isso vocês comem, isso vocês não comam, porque senão certamente morrerão. Vocês estão entendendo? Vamos para o próximo texto, porque muitos há. Poucos ou muitos? Porque muitos há, dos quais muitas vezes
vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha como é que o texto começa. Porque muitos há, não são poucos, mas muitas pessoas, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando. Não é um tema qualquer. O apóstolo está falando sobre esse tema chorando, porque ele está falando sobre comer e beber, e ele está falando que alguns são inimigos da cruz de Cristo, ou seja, são inimigos da salvação, são inimigos da vida, são inimigos da vida eterna. Vou ler de novo e vamos continuar o texto. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Qual é o fim? Mais forte, qual é o fim? Cujo Deus é o ventre. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Se você só pensa em comida, se você só pensa em seu ventre, você é inimigo da cruz. Você está no caminho da perdição. Cujo Deus é o ventre, e cuja glória é a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. A Bíblia está falando que tem pessoas que já ouviram, e que agora o apóstolo diz de novo chorando, porque essas pessoas são inimigas da cruz, e elas possuem um Deus, elas são idólatras. E qual é o seu Deus? É uma imagem? É um santo? É uma entidade? É de gesso? É de barro? É de ouro ou de prata? É de madeira? Não, não. É o seu ventre, o seu estômago, a sua vontade. Eles são idólatras. Pessoas que não vivem o princípio do jejum são idólatras. Eles não fazem a vontade de Deus, eles fazem a sua própria vontade. Qual é a glória dessas pessoas? Confusão. Elas estão envolvidas por uma nuvem, por uma glória de confusão. Vocês estão entendendo a importância, gente? Pessoas que só pensam em si mesmo e nas coisas desse mundo. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. As pessoas querem viver só alimentando o corpo natural. Mas nós temos um corpo que é primeiro e mais importante, que é o corpo espiritual. E como é que eu alimento o meu corpo espiritual? Com a palavra de Deus. Eu alimento o meu corpo espiritual com a palavra de Deus. Eu alimento o meu corpo natural com pão, com alimento. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, Deus está falando com você? Você está ouvindo? Você está atento? Próximo texto. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, eu sou o apóstolo dos gentios. Eu ministro para todos os povos e nações. Mas antes, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Quem é que manda no seu corpo? É a sua vontade que manda no seu corpo? Ou é você, segundo a palavra de Deus? Antes, ele está dizendo, olha, antes de qualquer coisa, antes, subjugo o meu corpo, eu governo, eu domino, e eu direciono o meu corpo,
Não é o Deus do ventre, não é a minha vontade, não são as coisas deste mundo terrenas que governam a minha vida. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quantos líderes reprovados diante de Deus? Porque pregam, mas não subjugam e não governam o seu corpo. O seu corpo, a sua carne, a sua vontade é que manda. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Próximo texto. Não vos façais, ou seja, eu que não sou, eu posso me fazer. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. É idolatria ou não é? Tanto é que a gente olha muito para a bebedeira, para a bebedice, e a gente não olha para a glutonaria, mas na mesma lista que está a questão da bebida, está a questão da comida. Às vezes vem uma irmã, com todo respeito, muito acima do peso, reclamar do marido e não sai do bar. É um sujo falando mal lavado. Porque os dois estão no mesmo pecado. Pastor, eles vão para o inferno? Não, a palavra diz que essas pessoas, que tais pessoas, tipo, problemas com bebida, com droga, problemas com comida, problemas de idolatria, problemas de feitiçaria, e os homicidas, os prostitutos, homicidas, não herdarão o reino, ou seja, eles não vão governar com Cristo. Essa lista não tem a ver com ir para o céu ou não. Não tem a ver com ser salvo ou ser lançado no fogo do inferno. Essa lista tem a ver com ser líder e governo com Jesus Cristo. Porque ele voltará e reinará por 1000 anos. E depois reinará pela eternidade. Uma pessoa que não governa bem o seu corpo, ela não vai herdar o reino, ou seja, a autoridade para governar. Ela nunca vai deixar de ser cauda para ser cabeça. Quantos estão entendendo? Então nós não estamos falando sobre salvação, o evangelho da salvação. O evangelho da salvação, quem crer e confessar, será salvo. O ladrão na cruz creu, confessou e foi salvo. Ladrão, homicida, prostituta, homicida, seja qual for, creu, confessou, é salvo. Só que ele diz: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Só que diz a palavra que os beberrões, os comilões, os idólatras, os feiticeiros, os prostitutos, os homicidas, não herdarão o reino, a autoridade. Eles serão salvos e eles serão governados por Cristo e as suas autoridades, que governaram bem o seu corpo, que governaram bem a sua casa e que governaram bem as pessoas. São coisas diferentes. É importante ressaltar isso. Uma coisa não tem a ver com a outra. Estão ligadas. O evangelho da salvação, o evangelho do reino, e muito em breve nós vamos viver o terceiro e último evangelho, que é o evangelho do Espírito Santo. Nós já vivemos o evangelho do Pai, salvação, estamos vivendo o evangelho de Jesus Cristo do reino, e mais à frente viveremos o evangelho do Espírito Santo. Amém?
Eu vou ler de novo esse texto e passamos para o próximo. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nós temos que nos assentar para comer e beber, e nos levantarmos para servirmos. Para sermos um exemplo, para governarmos o nosso corpo, a nossa casa, a casa de Deus, e a terra, o local onde o Senhor nos colocou. Não se esqueça, mulheres, avisa as mulheres aí, cadê as mulheres? Esse corpo não é seu, é do seu marido. Cadê os homens agora? Dá um amém aí os homens, bem grosso. Amém. Bem grosso aí. Homens, você precisa saber, esse corpo da mulher que não é dela e é seu e vice-versa, esse seu corpo não é seu, é de Deus, é templo do Espírito Santo. Como assim, pastor? Ele comprou, ele derramou um sangue. E não foi qualquer sangue, não foi sangue de animal. Foi um sangue de um justo. Ele nos comprou e nós somos dele. Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Esse corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, se você destruir o templo do Espírito Santo, será destruído. Me fala uma coisa, você está destruindo? Não, você está cuidando, não é isso? Cuide do seu corpo, porque não é só um corpo. Você que foi salvo e que está orando, venha o teu reino. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus não habita entre quatro paredes. Este lugar aqui, Deus não habita entre quatro paredes. Esse lugar aqui foi comprado, foi adquirido com a oferta da viúva, do povo fiel e de empresários fiéis. Esse lugar foi comprado, foi adquirido, foi construído, está sendo edificado, foi ungido e consagrado. Ou seja, separado para Deus. Diga, este lugar não é outro, senão casa de oração. Diga, casa de Deus. É de Deus, nós consagramos. A partir do momento que consagra, é de Deus. Deus não habita aqui, mas é de Deus. Preste muita atenção quando você falar de igreja, e quando você falar de um líder espiritual, de quando você falar de um povo que é de Deus. Porque se você falar mal, você está desonrando. E aqueles que nos amaldiçoar serão amaldiçoados. E aquele que nos abençoar será abençoado. Esse lugar, todo esse processo consagrado, Deus ouve a oração aqui. Você pode orar em todo lugar, Deus está em todo lugar. Agora, Ele garantiu que a oração feita neste lugar, que foi construído, edificado, e que nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta, Ele garantiu que toda oração feita neste lugar, Ele ouve. A que eu faço na minha casa, no meu quarto, a que eu faço na rua, agora aqui Ele garantiu. Toda a oração feita neste lugar, eu vou ouvir e vou responder. Mas você é templo do Espírito Santo. É importante também ressaltar. Diga, eu não sou a igreja. Eu sou templo. O Espírito Santo, Deus habita em nós. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo habita em mim. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Agora, igreja é os irmãos reunidos. Os irmãos podem se reunir em qualquer lugar. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei eu, diz o Senhor. Então, só para recapitular, para a gente avançar. Mulher, esse corpo não é seu. Homem, esse corpo não é seu. É do seu companheiro, é da sua companheira. Cuide bem. Este corpo não é meu. É do Senhor. Ele pagou um preço, Ele comprou. Nós estamos num lugar consagrado. Deus não habita aqui, mas Ele ouve e responde a oração que é feita aqui. Deus habita em mim, porque eu sou a habitação. E nós reunidos aqui, somos a igreja. E aonde 2 ou 3 pessoas reunidas, ali o Senhor estará, para dar testemunho.
Amém? Então vou repetir e a gente avança. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Próximo texto. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação o Todo-Poderoso. Quando a gente fala de jejum, nós temos que entender o seguinte: falar de jejum não é pecado. Orar em um lugar público não é pecado. Entregar uma oferta publicamente não é pecado. Então o que é pecado? O pecado é você fazer isso para se aparecer. O pecado está em fazer essas coisas que são de Deus, para se mostrar, para se engrandecer. Olha como eu sou poderoso, olha como eu oro bonito. Ofertas têm que ser entregues em público. Todo mundo tem que saber a sua oferta. Em toda a Bíblia, toda oferta era contada e era registrada e divulgada publicamente. Agora, a esmola, que é um tipo de oferta para o necessitado, quando você ajuda um necessitado, o que faz a sua mão direita, a sua mão esquerda não deve saber. Ou seja, quando você entrega uma oferta, um tipo de oferta, que geralmente é chamada de esmola, mas o nome certo é dízimo do necessitado. Quando a gente entrega esse tipo de oferta, que chama dízimo do necessitado, ou esmola, quando você entrega, ninguém pode saber. Agora, quando você entrega uma oferta para Deus, todo mundo tem que ver. Há tipos de jejum que o jejum você não deve falar para ninguém. Mas, quando Jesus está ensinando no Sermão da Montanha sobre a oferta, sobre ajudar os necessitados, sobre a oração, a oferta e o jejum, ele está falando contra a questão de você querer ser um religioso, se mostrar um santarrão, se mostrar melhor do que os outros. Ele diz, você fez isso para os homens, e dos homens você recebeu a recompensa. Mas quando fizer a sua oração, quando fizer a sua esmola, o seu jejum, faça para mim, porque eu vou te recompensar. Então não tem a ver com fazer sozinho, sem ninguém saber, em um lugar privado ou um lugar público. Tem a ver com o coração. Esse que é o propósito. Esse que é o propósito. Então aqui ele está chamando todo mundo para fazer um jejum. Há momentos na Bíblia que nós vemos que Deus chama o povo diretamente para um jejum. Há momentos que Deus usa o líder para convocar um jejum. E o jejum ele pode ser feito de forma pessoal, particular, e ele também pode ser feito de forma pública, uma convocação. Se falar sobre jejum para os outros fosse pecado, então Jesus é pecador. Porque como é que os discípulos ficaram sabendo do jejum de Jesus? Então Jesus pecou ou o Espírito Santo pecou. Então a gente tem algumas religiosidades, algumas doutrinas erradas. Jejum você pode falar para os outros? Pode. Você deve se preparar e muitas vezes preparar a sua casa. Agora você não deve ficar contando para quem não deve. Você não deve fazer disso
uma propaganda. Você não deve tocar trombetas. Vocês estão entendendo? Então o jejum, ele pode ser você com Deus, a sua família com Deus, pode ser a comunidade com Deus, pode ser tanto particular quanto de toda a igreja. E qual é o problema? É que a maioria das pessoas leem o texto, não entendem a palavra e não falam, não ensinam sobre jejum. Os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. Quantos aqui já sabem orar? Então eu acho que está na hora de você pedir: Senhor, me ensina a jejuar. Porque vieram questionar Jesus e falaram: os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Por que você não ensina? Ele disse: ainda não é a hora deles fazerem jejum. Enquanto eu estiver com eles, eles não fazem um jejum. Mas quando eu for tirado deles e subir aos céus, eles irão fazer jejum. Então nós temos que buscar, aprender. Sabe o que é interessante, que me chama a atenção? É que nos últimos anos, nos últimos 30, 20, vai intensificando, mas começou um mover muito grande, muito forte, na ciência de se estudar o jejum. Hoje tem um cientista em especial que ganhou um prêmio Nobel com pesquisa sobre o jejum. A igreja está atrasada. Até a ciência do bem e do mal está estudando, está pesquisando, está fazendo testes sobre o jejum. A ciência está estudando, pesquisando, se aprofundando, fazendo testes. E há tantos testes, e há tanta pesquisa, que um grande cientista estudando o jejum, ele ganhou um prêmio Nobel. Tamanha a importância do estudo sobre jejum. Agora os crentes estão demorando. Estão demorando demais. Nós temos que pedir: Senhor, nos ensina a jejuar. A Bíblia inteira, seus olhos começam a se abrir, você vai ver o tanto que isso é importante. Então santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra. Diga todos. Diga todos. Diga todos. Agora diga todos, é muita gente. Agora diga eu. Fui convocado. Você foi convocado há 3 semanas. É uma convocação. Santificai um jejum, convocai uma assembleia, uma reunião, convocai uma assembleia solene. Olha, santificai, assembleia solene, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Vamos para o próximo texto. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com... Meu irmão, você entendeu que salvação está intimamente ligado com o jejum? Você já entendeu? Eu acho que caiu a ficha aí, irmão. Porque tem familiares nossos que não são salvos? Porque salvação tem a ver com jejum. Você consegue entender por que uma igreja não consegue salvar vidas? Eu sei que muitas hoje conseguem amontoar um monte de gente. Faz show, distribui cesta básica, distribui dinheiro, faz de tudo, né? Faz de tudo. Dá título, dá cargo, dá microfone, o que vocês quiserem, a gente dá para você vir aqui e se juntar com a gente. A gente dá até liberdade total, pode pecar, pode mudar de casamento 1000 vezes. Estão vendo os pastores? 3º, 4º casamento? Você pode viver do jeito que você quiser, só vem se juntar com a gente.
A gente é Deus amor, a gente é amor, a gente ama, do jeito que você é. Pode continuar assim na vida de pecado, não. Hoje, os líderes estão em pecado, e as igrejas estão em pecado, estão juntando um monte de pecadores para viverem uma grande maldição. Estão chamando isso de avivamento. Agora, ainda assim, continuando o texto anterior, um pouco mais para frente, ainda assim, agora mesmo, quando? Não é amanhã, segunda-feira? Não, não é regime. Não é regime. Não é para começar segunda-feira. É agora mesmo. Demoramos. Agora mesmo. Não é segunda-feira. O jejum faz bem para o corpo? Sim, para o espírito, para a alma e para o corpo. E o que você come no natural pode fazer bem ou mal para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. O mundo espiritual e o mundo natural está em nós. O corpo espiritual, criado em Deus, o corpo natural, que veio do barro, juntou os dois corpos, surgiu a alma vivente. Nós somos tanto espirituais como naturais. Então o que você come no natural influencia o corpo, a alma e o espírito. O que você come no espírito influencia o espírito, a alma e o corpo. E isso tem a ver com obediência, fidelidade, honra. Isso tem a ver com desobediência. Isso tem a ver com idolatria. Isso tem a ver com as coisas humanas, humanismo e satânicas. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como é que eu converto o meu coração a Deus? Como é que a minha casa converte o coração da minha casa a Deus? Como é que nós convertemos o coração da igreja, da comunidade aqui, a Deus? Com jejum. Eu estou te explicando que o jejum é muito mais do que ficar sem comer. É muito mais do que desenferrujar no espírito. O jejum tem a ver com vida, vida em abundância, vida eterna. Tem a ver com salvação, com restituição, tem a ver com governo. Vocês estão entendendo? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, e com choro, e com pranto. Irmão, converter o coração com jejum e se derramando diante de Deus. Corações quebrantados e contritos. Deus está derramando uma unção de coração quebrantado e contrito. Porque o Senhor procura homens e mulheres segundo o seu coração. Vocês estão entendendo? Então diga, salvação, jejum, choro e pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A religiosidade faz você ter uma aparência exterior. Oração só da boca para fora. Louvor só da boca para fora. Oração e louvor só de domingo. É só da boca para fora. É só o exterior, é só a roupa. Ele diz, olha, o coração rasgado. Um coração quebrantado e contrito. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Para de viver de aparência, para de dizer que é crente e não ter uma vida de oração, não ter uma vida de adoração, não ter uma vida de sacrifício, de jejum, de altar. Ele está falando, entrega o seu coração a mim, com jejum, choro e pranto, com o coração quebrantado, rasgando o coração. Não só o exterior. Não só o exterior. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a mim, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Jejum, para começar. Pessoal, como é que nós devemos começar um jejum? Primeira coisa, nós vamos ver lá no final, mas eu vou antecipar algumas coisas. Primeira coisa, um jejum não é um regime. Jejum não é uma dieta. Jejum é um estilo de vida que agrada a Deus. O jejum é um estilo de vida de servo, de quem governa o seu corpo e se submete ao Senhor. O jejum, ele deve começar com uma oração. Ele deve começar com entendimento, buscando sabedoria em Deus. O que é o jejum? O que é o jejum bíblico? Para que serve? Quais são os tipos de jejum? O jejum começa com sabedoria. O jejum começa com buscar, com querer. O jejum começa com sabedoria e de forma gradativa. São raros os exemplos, são raros os testemunhos de uma pessoa que começou um jejum de 40 dias. Da mesma forma que você começa a aprender a orar e vai orando aos poucos, o jejum é da mesma forma. Você busca conhecimento, você busca sabedoria que vem do céu, da palavra de Deus. Você começa a jejuar. Nós começamos fazendo o que? Jejum aqui de 7 horas. Depois prosseguimos de 7 horas, jejuns de 12 horas. Estamos entrando num novo tempo. Jejum a partir de 12 horas, sem comer e beber, já é considerado jejum. O povo hebreu, o povo judeu, eles jejuam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana eles jejuam e fazem um jejum de 12 horas. Nós já até falamos, olha, quando o sol se pôr, comece a jejuar, das 7 horas até 7 horas, começamos devagar, fazendo um jejum de 7 horas, fazendo um jejum de 12 horas. Começamos com o sol se pondo, e começamos a jejuar à noite, e acordamos e parte do dia. Mas está na hora de avançarmos e fazermos um jejum de 24 horas. Chegou a hora de nós avançarmos nessa ferramenta. E uma coisa importante, por que são raros os exemplos que Deus chama alguém para fazer um jejum de 40 dias? São raros. Porque todo o processo de mudança, de transformação de mente, é gradativo. A salvação é instantânea, mas a transformação de mente é gradativa. Agora, tem casos, e são raros, de pessoas, de pastores, que Deus chamou e falou, amanhã você começa um jejum de 40 dias. Geralmente, se começa de forma gradativa. 7 horas, 12 horas, 24 horas, 3 dias, 7, 14, 10, 21, 30, 40, mas sempre de forma inteligente e gradativa. E é importante você entender o seguinte, na época de Jesus, na época antiga, os alimentos não eram como hoje. Os alimentos não tinham tanta química, tanto conservante. Hoje os alimentos, além de terem substâncias químicas, conservantes, eles estão sendo modificados geneticamente. Vocês sabem que o trigo virou um veneno. Uma pessoa fez uma adaptação no trigo e mudou a genética do trigo, e o trigo que era uma bênção, hoje o trigo é um veneno. O arroz, o trigo, se tornaram um veneno que inflama o seu corpo. Você está sempre cansado, com o corpo inflamado. Por quê? Porque eles modificaram a genética. O DNA de algumas frutas
e de algumas sementes. Então, naquela época, a pessoa começava a fazer o jejum, ela não sentia o que nós sentimos hoje. Nós sentimos dor de cabeça, nós sentimos muito cansaço, irritação, principalmente no segundo dia. Principalmente no final do primeiro dia e no segundo dia. Mas por que isso? Porque o corpo está cheio de veneno. Ele tem muita química. Comeu muito produto cheio de química, conservante e até alimentos e animais que estão sendo modificados. Então você sente dor de cabeça, você sente tontura, você sente um cansaço, irritação. Não é só espiritual, é principalmente natural. Por causa da comida. Então hoje o que se aconselha? Você vai começar a fazer um jejum? É importante você, dependendo dos dias de jejum, você começar 3 dias antes. 2 dias antes, muito bom. Pelo menos um dia antes, começar a fazer um processo de limpeza do seu corpo. Porque você vai sentir as mesmas coisas de alguém que fuma quando para de fumar. Você vai sentir a mesma coisa de que quando alguém é viciado em cigarro, bebida ou qualquer droga, vai começar a sentir dor de cabeça, dor no corpo, dor de barriga, cansaço, irritação, tremedeira, porque o corpo está envenenado. E você precisa fazer um processo de limpeza, de purificação. Então é importante você ir tirando a carne, e aí você vai diminuindo a quantidade, diminui a quantidade de comida, diminui as carnes, começa a comer mais legumes, frutas, depois só suco, tem sucos especiais, não é? Detox, né? Para limpar o corpo. E depois água, e aí você começa. Se você fizer esse processo de 3 dias antes, 2 dias antes, você não vai sentir, ou não vai sentir tanta dor de cabeça, dor no corpo, dor de barriga, dor nos músculos, irritação e ficar tremendo. Sabe por quê? Porque nós estamos viciados em comida. Nós estamos viciados em algumas químicas, em alguns pó, sal, açúcar, que nem eu não gosto. Quem gosta de picanha aqui? O apóstolo já falou, eu não gosto de carne, eu gosto de picanha. Agora sabe o que eu gosto? Eu gosto é do sal. Eu gosto é da gordura da picanha. Come picanha sem sal pra você ver. Come picanha sem gordura. Não tem graça nenhuma, carne normal. Eu gosto de sal. Então nós estamos viciados em açúcar, em sal, em farinha. É farinha, tá, gente? Não é aquela outra, ela tem alguns. Mas Deus vai libertar hoje. Deus vai libertar os viciados hoje. Diga obrigado, Senhor. Eu estou falando de você. Eu não estou falando dos farinheiros, não, dos maconheiros, não. Estou falando de você mesmo, de mim, de você. Estou falando da igreja. Mas tem uns também, vai dar a obra completa. Amém? Então, esse primeiro dia é só uma introdução e um preparo. Amém? Vamos para o terceiro dia? Jejum de 3 dias. Para que serve? Pessoal, preste muita atenção. É óbvio que tem jejum de 2 dias. Tem jejum de 4 dias. Tem jejum de 6, de 10, de 14, né? Eu estou pegando os principais aqui. Mas o princípio é o mesmo. É lógico que cada dia, cada número é um símbolo e é profético. De 2 dias fala muito sobre unidade. De 3 dias fala muito de trindade. De 4 fala de proteção. Tem cada, né? Mas vamos falar do principal e aí mais à frente a gente vai avançar. Então para que serve o jejum de 3 dias? Para vencer as crises, diga, para vencer as crises, a cegueira espiritual, o Deus deste século, a destruição. Com um jejum de 3 dias nós vencemos essas crises, vencemos qualquer crise, crise pessoal, sentimental, emocional, crises financeiras, crises familiares, crises nacionais. Então, o jejum de 3 dias é para vencer crises, é para vencer a cegueira espiritual, o Deus deste século que cega
para que as pessoas não recebam o Evangelho e sejam salvas. O jejum de 3 dias é para o chamado, é para a salvação, é para ser escolhido, é para ter visão. Exemplos aqui, Esther, no livro de Esther, Saulo, o apóstolo Paulo. Vou ler o primeiro texto. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, seguindo-o pela mão, o conduziram a Damasco e esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Pessoal, aqui a gente já começa a entrar no jejum parcial. Até 3 dias pode ser um jejum total. Mas a partir de 3 dias, já deve ser feito um jejum parcial. Ou só com água, ou só com suco, ou só com vitamina, ou só com caldo. Ok? A partir de 3 dias, já não é recomendável, já não é saudável, já não é inteligente você fazer um jejum mais de 3 dias total, sem comer e sem beber. Ok? Mas vamos nos atentar aqui no de 3 dias, que ainda é um jejum total. Diga, jejum total. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Saulo, e depois foi ser irmão, servo, evangelista, mestre e apóstolo. O apóstolo Paulo, ele começou e ele era muito religioso. Ele achava que ele estava com a razão. Ele tinha tanta certeza da sua religiosidade que ele matava os outros. Só que em certo momento ele tem um encontro com o Senhor e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeira coisa, ele estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo os cristãos. E nós precisamos entender que quando nós perseguimos um cristão, perseguimos um irmão, perseguimos um líder, quando nós falamos mal da igreja do Senhor, nós estamos falando dele, porque ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ah, eu não preciso da igreja. Então você precisa de uma mula sem cabeça e de uma cabeça de mula. Porque aqui não tem como separar a cabeça do corpo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não tem como amar a Deus acima de todas as coisas e odiar o seu irmão. Porque aquele que odeia o seu irmão não conhece a Deus. E ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, porque ele era tão religioso, ele era tão fariseu, ele tinha tanta letra que mata, que ele estava morrendo e matando os outros. Mas no encontro o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí já vem a primeira coisa. Ele diz: quem é o Senhor? Ele já tinha entendido que era algo maior do que uma religião, que era algo maior do que o fariseu, que era um Senhor. Ele diz: quem é o Senhor? E ele diz: eu sou o Jesus Cristo, o Cristo a quem tu persegues. E aí ele cai por terra, pó, se levanta para um novo tempo, um novo nascimento, mas cego. Deus está mostrando para ele: você acha que você tem muita visão, você acha que você sabe demais, mas você não passa de um cego, nu e desgraçado. E aí o que ele teve que fazer? Alguém tem que me guiar. Eu sou um cego, mas eu não quero mais um cego guiando o cego. Eu não quero mais um religioso me guiando. E aí diz que um servo do Senhor o tomou pelas mãos e o guiou por 3 dias e 3 noites. Deixa eu te explicar uma coisa. Você pode não gostar de mim, você pode não... Eu não posso falar, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não falo nada mais do que a palavra. E você sabe que eu também sou um cientista.
Eu também sou um cientista social. Então, antes de vir aqui trazer uma palavra para vocês, eu revirei a Bíblia dos avessos. E não foi em uma noite. Há 25 anos, eu reviro essa Bíblia de um lado para o outro, de frente para trás, de trás para frente, de frente, de ponta cabeça. Então, quando eu venho trazer uma palavra aqui para você, você pode não gostar, mas saiba de uma coisa, não é a minha palavra. E tudo que eu falo aqui é bíblico e também é científico. Então não é a minha opinião. Se você quer ficar com a sua opinião, amém. Se você quer discordar, faz o seguinte. Escreve uma Bíblia e segue ela. Escreve a sua Bíblia sobre dízimo e segue ela. Escreve a sua Bíblia sobre dinheiro e segue ela. Até ontem vi um livro de um ateu que não acredita em Deus, mas o livro dele é todo baseado no seguinte: um Jesus Cristo falou sobre bênção. E ele é um ateu. Um cientista, um ateu. Não acredita em Deus, mas ele tem que reconhecer que Jesus Cristo é um ser humano que falou sobre vida em abundância e eternidade. Em prosperidade. Mas se você não concorda com a Bíblia, se você não concorda comigo, você pode fazer duas coisas. Escreve uma Bíblia e segue ela. Ou então faz o seguinte, estuda um tema, convence todos os cientistas da tua tese e segue ela. Porque hoje até os cientistas estão indo na Bíblia. E eles estão dizendo, nossos estudos estão na Bíblia também. Os cientistas, para falar hoje sobre prosperidade, eles leem a Bíblia. Agora, se você quer viver do seu jeito, mas eu acho, pastor, continua achando, que você está muito perdido. Eu não vim aqui falar qualquer coisa. Eu não vim aqui falar o que eu acho. Eu não vim aqui trazer qualquer ensino. Eu não vim falar do que eu gosto, do que a minha carne gosta. Eu vim aqui trazer a palavra de Deus, que foi escrita por muitos homens usados por Deus, e não foi escrita em um dia. Foi anos e anos para ser escrita. Essa Bíblia tem uma história. Os cientistas, eles não vivem de achômetro. Não, porque para mim é assim, pastor. Para mim é a palavra de Deus e ponto final. Agora você precisa entender isso. Se você não concorda, tudo bem. Se você não quer, tudo bem. Se você quer viver do seu jeito, continue. Só me diga uma coisa. Você está feliz? Você é próspero vivendo do seu jeito? Se você é feliz de verdade e você é próspero de verdade, continue. Funde uma igreja. Escreva uma Bíblia e funde uma igreja. Porque eu não estou aqui porque eu escrevi a minha Bíblia. Eu não estou aqui porque eu estou defendendo a minha tese. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Se você não concorda com questão de santidade, escreva um livro, Promiscuidade. Só faça o último capítulo, Consequências da Promiscuidade. Faz um livro bom, Não engana ninguém, não. Então nós estamos vendo aqui a palavra de Deus, não é a minha palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu quero. O que você acha, o que os outros acham, você encontra em qualquer lugar. Em todo lugar tem ceia, mas o único que falou, como eu aprendi com o Senhor, eu ensino vocês. Foi o apóstolo Paulo. Então é isso que nós estamos vivendo aqui. Nós não estamos vivendo uma ideia. Nós não estamos vivendo uma coisa qualquer. Nós não estamos vivendo uma religiosidade. Saulo tem um encontro, cai por terra, pó, levanta, está cego e ele vai ter que ser conduzido. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Eu acho que você está aqui porque você está cansado de ser conduzido, de ser religioso ou de ser conduzido por um cego. Eu acho que você está cansado de cair em buracos, em abismos. Aqui não é lugar para religioso. Aqui não é lugar para cego. Esse não é o melhor lugar. Aqui é para quem é religioso e quer se tornar servo. Aqui é para quem é cego e permite ser guiado até ter visão para guiar outros. Esse que é o propósito. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E não foi a mão de Deus que tomou ele não, tá, gente? Ele deixou de ser besta. Deixou de ser besta. Foi uma mão humana. Foi a mão de um homem. Deus, ele chama e dá promessas. Mas toda a bênção está na boca do profeta e na mão do sacerdote. Não farei nada sem antes falar para os meus profetas. Próximo texto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O jejum de 3 dias faz você vencer qualquer crise. O jejum de 3 dias faz você vencer qualquer crise pessoal, familiar. Um jejum de 3 dias faz qualquer igreja vencer qualquer crise, qualquer jejum. Um jejum de 3 dias faz vencer qualquer crise nacional. Vocês sabem que no final do ano, novembro, eu falei, Deus me deu uma revelação. Eu estou vendo um exército inimigo grande e poderoso vindo contra nós. Nós fomos avisados. Deus deu revelação. Final de dezembro e janeiro. Vocês sentiram o drama, né? O peso. Agora sabe qual é a questão? Na virada do ano, eu fiquei 3 dias em jejum. 3 dias no jejum. No terceiro dia, eu não só vi, como senti fisicamente esse exército chegando. Vamos para o jejum de 21 dias. Jejum parcial. Agora entra o jejum parcial de 21 dias. Vamos ver para que serve. Para vencer o natural, a cultura humana, o humanismo, a Babilônia. Diga, o jejum de 21 dias é para vencer o natural, o terreno. É para vencer o humano, o humanismo. É para vencer uma cultura, um estilo de vida babilônico. Esses dias atrás eu falei, olha, quando eu fui enviado para cá, a minha maior preocupação não é o espírito da morte. Estamos vencendo. O presbítero deu testemunho, está vencendo o espírito da morte. A minha maior preocupação, meu maior desafio como profeta neste lugar, não é o espírito da morte. É uma cultura religiosa e babilônica. Uma cultura humana, em que nós adoramos o humano, nós buscamos satisfazer o humano, onde colocamos o homem no centro do culto, para ser satisfeito, para ser adorado, para ser bajulado. É vencer o humano, o humanismo, essa filosofia iluminista, humanista, para vencer a Babilônia, essa confusão, que cada um que entra aqui acha que pode fazer o que quer. Porque, pastor, eu acho que o louvor deveria ser assim. Pastor, eu acho que o dízimo deveria ser assim. Eu acho que o culto deveria ser assim. Uma vez um jovem falou para o apóstolo, apóstolo, eu acho que a igreja deveria ser assim, fazer assim. Aí o apóstolo perguntou para ele, quantos anos você tem? 18. Assim, a igreja tem 25. Fica quietinho. A gente não está fazendo aqui o que a gente acha. Se você achar alguma coisa interessante na Bíblia, você vem. Se não, cala a boca. Cala a boca. O apóstolo é perfeito? Não. Pastor? Quase, quase.
Alguém aqui é perfeito? Não, nós erramos, nós falhamos. Nós cometemos pecados. Mas ninguém está aqui brincando não, irmão. Não cheguei ontem aqui e não estou aqui abrindo a Bíblia para ver o que Deus vai falar. Eu já sei o que Deus falou. Eu não preciso de alguém para eu falar, pastor, eu acho. Eu preciso de alguém aqui que diga, pastor, está escrito. É isso que eu preciso aqui. O que está escrito sobre o louvor, o que está escrito sobre a palavra, o que está escrito sobre a igreja, o que está escrito sobre os homens, os sacerdotes, o que está escrito sobre as mulheres virtuosas, o que está escrito sobre os filhos. Eu não preciso de o que acha. Pastor, não seria melhor? Cala a boca. Eu gosto muito do texto de Jó, que os amigos foram lá falar, tudo bem intencionado. E o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, pessoas boas, bem intencionadas, mas diz que era melhor ter colocado a mão na boca. Ou seja, faz um jejum antes de falar, para não sair veneno, para não sair heresia, para não sair loucura. Faz um jejum antes, põe a mão na boca antes de falar. Então é para vencer o natural, o humano, o humanismo, esse culto iluminista, humanista, essa Babilônia, essa confusão dentro da igreja, cada um quer fazer de um jeito, menos do jeito bíblico. É para você receber revelação e viver um novo tempo. 21 dias, exemplos, livro de Daniel. Daniel, além de propor um estilo de vida, de não comer as iguarias do rei, e comer comida simples, a gente vai ver o texto, ele fez um jejum de 21 dias. Livro de Daniel, Pedro, Atos 10, também, ali não fala que ele fez um jejum de 21 dias, mas fez um jejum prolongado, que quando nós lemos, dá a entender que ele estava em um período prolongado de jejum de aproximadamente 21 dias. Todo jejum de 21 dias tem a ver com entendimento, com revelação, saber o que Deus quer, o que vai acontecer. Então, o livro de Daniel, nós podemos ali ler também o texto de Pedro, Atos 10, que fala, mata e come. A melhor tradução é mata e prova, fala sobre impuro, sobre puro. Outro texto também que nós podemos ver, o Novo Testamento inteiro, falando do irmão, do servo, do presbítero, do mestre, do evangelista e do apóstolo Paulo. É outro também que fazia muitos jejuns e jejuns prolongados. Jejuns parciais e prolongados. Pastor, se eu parar de tomar Coca-Cola, é jejum? Não, é livramento. Sabedoria. Você sabe o que é um veneno? Você toma, pastor, de vez em quando, de vez em quando. E uma festa aqui, outra ali. Vinho, até a medida certa, faz bem para a mente, para o corpo, e faz parte de uma alimentação, é saudável. O vinho passou, se torna pecado, e vai trazer doenças. De forma inteligente, gradativa. Primeiro texto aí, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Fale comigo, jejum, tristeza, afligir a alma, choro, quebrantado. Eu estou terminando um jejum hoje, e quando Deus falou para mim fazer o jejum, eu comecei naquela, né, tipo, tentando ajeitar que começar aqui, terminar ali, não sei o que, eu quero. Eu falo, se prepara, desde o começo do ano, final do ano, quando teve o jejum de 3 dias, e aí Deus vem falando muito, e eu venho fazendo jejuns, me preparando e tal, e Deus falou, agora 40 dias. E aí eu comecei a tentar acertar a agenda, assim, sabe? Ficar melhor, um tempo melhor, assim, para Deus. E aí, até que eu falei assim, mas Deus, vai ter o aniversário do meu filho. Deus não falou não.
Deus não falou não. Tem hora que Deus fica quieto mesmo. Deus não falou nada, mas veio algo na minha consciência dizendo assim, olha, há 2 anos atrás, uns anos atrás aqui agora, no dia do seu filho, de aniversário do seu filho, você não conseguiu participar porque você não conseguia ficar de pé. Você estava numa cama entre a vida e a morte. E esses dias agora, 40 dias, eu tive 2 dias de festas que eu não pude participar. Eu fiz a festa, irmão. Sabe o que é fazer a festa? Sabe o que é você fazer? Comprar, arrumar, buscar, fazer doações, tudo mais, e você não poder participar da festa? Porque nesse período é um tempo de você estar com Deus, é um tempo de buscar a Deus, de jejuar, de entregar o seu coração a Deus, afligir a sua alma. Jejum e afligir a alma é a mesma coisa, ok? É tempo de chorar, de se quebrantar, é tempo de clamar. E aí, enquanto eu estava lá no mesmo lugar que alguns anos atrás, eu estava entre a vida e a morte, eu falei, Deus, agora eu estou aqui hoje, entre a vida e a vida em abundância. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. É importante saber, quando há unção, Deus derrama unção, você não pode se entristecer. Quando você faz jejum, você não pode, entre aspas, se alegrar, festejar. Quando o sobrinho de Moisés morre, porque trouxeram fogo estranho para o altar, os sobrinhos, os filhos de Arão, sacerdotes, levitas, sobrinho de Moisés, filhos de Arão, trouxeram fogo estranho, eles morreram. Eles tiveram que ser retirados do tabernáculo e levados. Só que tinha uma coisa, o que me chamou a atenção não é alguém trazer fogo estranho e morrer. O que me chamou a atenção naquele texto é que Moisés dá uma instrução. Dá uma instrução para Arão, que era pai. Dá instrução para a família de Arão, para a mãe, para os irmãos, para ele, para os outros sacerdotes e levitas. Ele diz, vocês estão com óleo sobre a cabeça. Não chorem, não é hora de chorar agora. Depois vocês vão viver o luto. Vocês não podem agora se entristecerem, porque o azeite da unção está sobre a cabeça de vocês. E quando tem unção, tem alegria. E agora é o contrário. Você está entregando o seu coração, está se quebrantando, se humilhando. Não deve ter celebração. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Normal. Entendeu? E fala que alimento desejável. Ele fez um jejum parcial e ele não comeu pão, não comeu alimento desejável. Pode ser que para você alimento desejável seja uma macarronada. Pode ser que para você seja carne. Mas ele tirou aquilo que agradava, aquilo que alegrava, aquilo que satisfazia a sua carne. Foi um jejum parcial de 21 dias. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável, ou seja, aquilo que ele desejava, não comi, e nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Próximo texto. E tendo fome, quis comer. E quando lhe prepararam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz, levanta-te, Pedro, mata, e come, ou prova. Mas Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aqui é o encontro de Jesus com Pedro. Diz que ele está em jejum e que ele está com fome. E quando ele está com fome, ele tem essa visão. Tem muito a ver com um jejum de 21 dias, com um jejum de 40 dias. Preste muita atenção. Fala para a pessoa que está do seu lado, presta atenção. Você não está com fome, você está com desejo.
Você está acostumado. Você está acostumado, você tem um hábito. Você não está com fome, você está com desejo. Você sabia que muitas vezes que você diz, eu estou com fome, deixa eu comer, não é fome, é sede? E você sabe o que acontece quando você não bebe água? Vou falar. Posso falar? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas só para você falar com você mesmo assim. Você está bebendo bastante água? Nós temos que comer do pão, e nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o verbo, eu sou a palavra. Ele disse, eu sou a água da vida. Quem beber de mim, de dentro de você, fluirá muitos rios. Muita revelação, muita vida, muita abundância, muita prosperidade. Mas as pessoas não bebem nem o necessário de água. Se entopem de comida e dizem, eu estou com fome. Não, é sede. Se você beber água antes de comer, meia hora antes, a sua alimentação já muda. Se você acordar de manhã e beber água de manhã, e só depois de meia hora comer alguma coisa, o seu dia é outro. Agora, a maioria das pessoas não bebe água. E quando a pessoa não bebe água, o corpo precisa de água. O cérebro precisa de água. Sabe de onde o corpo vai tirar água? Já viu lá naqueles países bem pobres? Você vê a água assim barrenta, nojenta. E as pessoas indo beber água lá, elas precisam de água. Mais de água do que de comida. Você pode ficar 40 dias sem comer, mas água não deve passar de 3. E ele está bebendo aquela água nojenta, cheia de barro. Se não tivermos água limpa, água potável, se não tivermos água da vida, nós vamos buscar água em qualquer poço. E sempre vamos ter sede. E nós corremos o risco de beber água, e não água da vida, mas água barrenta, suja. Ovelha não bebe água suja. Ovelha não bebe água em água correntes. Ovelha só bebe água limpa e água parada. Campos verdejantes e águas tranquilas, de paz, limpas e de paz. Agora tem gente que está com tanta sede que vai beber água em qualquer lugar. E aí acaba bebendo água, uma água barrenta, uma água contaminada. Você sabe que a maioria das mortes no mundo tem a ver com falta de higiene. Alimentos mal lavados ou não lavados. Água suja. Agora, quando você não bebe água, posso te explicar? O seu corpo vai buscar água em algum lugar. Sabe de onde ele vai tirar água? Daí mesmo. Isso. Lá das fezes. E aí sobe para o corpo. Aí tem gente que está, sabe o quê? Enfesada. Ai, estou cansado, estou irritado, o corpo está doendo, não sei o quê. Que vou eu? Estou enfesado, estou irado. Está cheio de fezes, está enfesado, está cheio de merda. Está com a mente cheia de merda. Por que não bebe água? Porque não bebe da fonte, da água da vida. Você não está com fome. Você está com sede. Você não está com fome. Você está com desejo. Bom, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz um jejum de 21 dias. Na minha opinião, foi o jejum mais difícil que eu já vivi. E eu falo, eu só consegui por Deus. Por Deus. Por Deus. Eu só consegui fazer um jejum de 21 dias por Deus. Mas foi o jejum mais difícil. Você não tem ideia a vontade de comer carne. Muita vontade. Foi o jejum mais difícil. Mais difícil. E eu não tinha fome. Porque fome você só tem depois de 40 dias. Provado biblicamente e cientificamente. Mas eu tinha muito desejo de comer carne. Eu acordava e ia dormir pensando em carne. Porque o jejum dos 21 dias tem muito a ver com vencer a carne, o humanismo, o desejo humano, a carne. E aí o desejo de carne era enorme. Eu passava nas churrascarias assim, daqui 20 dias.
Passava no outro dia, daqui 19 dias. Fui contando os dias para comer carne, irmão, com tanta vontade. Eu só não sonhei com carne. De resto, irmão, era o dia inteiro pensando em carne. Picanha com sal grosso. Oxe. Mas o jejum de 21 dias tem muito a ver com isso. Você romper não só a carne, mas o natural. E entrar no mundo espiritual e trazer o mundo espiritual. Viver no Espírito, andar na fé, ter revelação. Então aqui Pedro, provavelmente ele passou de 21 dias, está 40 dias aí, ele está nesse processo de visão, de revelação. Só que o que aconteceu? O Senhor falou, mata e experimenta. E ele disse, não, de forma nenhuma. Aqui, irmão, aqui o ministério de Pedro, que estava aqui em cima, a sombra de Pedro curava e libertava. Aqui, o ministério de Pedro começa a cair. Aqui, ó, está em Atos 10. Aqui, ó, a partir do capítulo 10, Pedro já começa a sair da história da igreja, ficar só na religiosidade, e começa a história de Paulo. Um jejum fez um apóstolo cair, e um jejum fez um apóstolo subir. Um jejum. Tanto é, irmão, que não existe alguém ser separado e ungido e consagrado para um ministério sem antes ter jejum. Pessoas ungem os outros aí sem jejum. A Bíblia diz que antes tem que buscar o Senhor e jejuar. Próximo texto, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Em jejum, muitas vezes em frio e nudez. É o depoimento do apóstolo Paulo dizendo, muitas vezes, por muitos dias, de forma prolongada, com fome e sede, jejum. Ele chegou a ser o apóstolo dos gentios. Para encerrar o jejum de 40 dias, não vou ler o texto, mas vou dar os exemplos. Moisés fez um jejum de 40 dias. Josué, discípulo de Moisés, fez jejum de 40 dias. Elias e Jesus. Aqui estão os textos, nós não vamos ler, mas eu vou destacar o mais importante. O texto do jejum de Jesus está no livro de Mateus e de Lucas. Não se esqueça que Lucas, ele era o quê? Médico. Lucas é médico. E ele descreve o jejum de Jesus de forma mais detalhada. A questão física e médica. Mateus era judeu, cobrador de impostos, e ele escreve de forma mais judaica, mais cerimonial, mais tentação. Mas o jejum de Jesus, ou o jejum de 40 dias, primeiro, tem a ver com vencer o inimigo. Eu estou falando de vencer o inimigo de forma completa e plena. Não é receber um alívio. É vencer o inimigo. O jejum de 40 dias tem a ver com o discípulo. Seguir os passos de um sacerdote, de um profeta. De ser um servo, de ser governo. De ser uma grande autoridade. Então o jejum de 40 dias é para vencer o inimigo. Diga, vencer o inimigo. Diga, receber virtude, poder, autoridade, governo. Essas coisas não se recebem sem discipulado. Sem ser discípulo, sem ser moço, sem ser discípulo de um profeta, de um sacerdote. Por isso que você vê que todos eles estão ligados a um importante discipulador. Então, vou destacar as coisas importantes, nós já vamos encerrar. Diga, graças a Deus. Eu marquei seu nome, tá? Lucas era o quê? E ele diz, e depois teve fome. Porque cientificamente, só depois de 40 dias uma pessoa tem fome. É comprovado cientificamente que ninguém, antes de 40 dias tem fome. Só tem vontade, desejo, só tem tentação. Hoje, os cientistas dizem que a nossa estrutura física
e a gordura do nosso corpo, qualquer pessoa pode ficar de 50 até 70 dias sem comer. Qualquer pessoa de 50 a 70 dias sem comer. A ciência da Alemanha e da Rússia são dois países que estudam muito, há muito tempo, sobre o jejum. Não é religião, eu estou falando sobre ciência. Os cientistas dizem hoje que qualquer pessoa pode ficar em um jejum parcial, só na água e líquido,